Olá! Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Estou super animada de estar aqui com vocês. E hoje começamos o nosso primeiro Nilo Product Day. É um dia especial, histórico na história da Nilo. Para quem não me conhece, eu sou a Isadora Kimura, sou cofundadora, CEO da Nilo. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada para quem tirou um tempinho no fim do dia para participar, ouvir, interagir. Como eu comentei, né, esse é o nosso primeiro evento dessa categoria e a gente está muito feliz porque é um evento feito justamente para nos conectarmos como comunidade Nilo, né? O nosso propósito de ser é relacionado a impacto em saúde para pacientes, mas também para profissionais de saúde. Então, todos que estão aqui presentes fazem parte desse grupo. A gente está muito empolgado de ter esse momento de troca, não só nesse evento, né? Acho que a gente está começando ele agora, mas ao longo de todos os próximos que virão. A gente tem a expectativa de fazer ele uma vez por semestre, então vamos ter um no fim do ano presencial com distribuição online, com transmissão online. E hoje, nosso chat está aqui aberto, quem quiser pode mandar mensagens e no fim, se sobrar um tempinho, a gente troca por ali. Bom, queria começar, né, além de dar boas-vindas a vocês, fazendo um flashback. Hoje a gente vai falar de produto, vai falar de novidades, mas também vai falar de como chegamos até aqui. Muitos não sabem essa história, então a gente decidiu trazer para compartilhar com todo mundo. Vamos lá, vamos voltar para 2020. Bom, 2020 foi quando eu conheci o Vitor, né, fim de 2019, começo de 2020, que é cofundador da Nilo comigo, e hoje cuida aqui dos nossos times de finanças, pessoas e várias outras coisas dentro de casa. Quando a gente se conheceu, os dois estavam voltando dos Estados Unidos, então eu tô ali com o chapeuzinho, né, de Harvard, de Stanford, e ele de Harvard, foi onde a gente fez os nossos MBAs, mas a gente se conectou não só por essa questão de educação, mas muito por um propósito diferente. Essa foto da esquerda foi o nosso primeiro evento juntos, que foi num evento de longevidade em São Paulo, uma feira, no fim de 2019. E essas fotos que acabaram de aparecer são a minha avó, Hermínia, de um lado, e a avó Neide, do Vitor, do outro, que foram mulheres muito importantes na história das nossas famílias. Né? A minha avó foi uma matriarca, uma pessoa que eu morei com ela há alguns anos, e que teve uma condição igual à da avó do Vitor, que foi Alzheimer. As nossas famílias passaram por bastante dificuldade tentando entender como cuidar dessa condição dentro de casa. Acho que quem já viveu isso sabe o quão difícil é todo o processo, não só para as pacientes, mas para a família, tentando ali juntar as peças do quebra-cabeça, com quem eu falo, com qual profissional de saúde eu preciso levar, né, a pastinha cheia de informação. E eu acho que desde o começo a gente entendeu que existia uma necessidade muito grande de fazer com que esse cuidado fragmentado fosse um pouco mais centrado no paciente e que permitisse que a gente tivesse uma experiência menos dolorosa, né, com família ou mesmo como paciente que está vivendo isso na primeira pessoa, de conduzir o seu autocuidado. E a gente entendeu que isso não era uma dor só nossa, e tinha um impacto financeiro e de saúde física e mental para as famílias, mas também para o sistema de saúde, né? Que essa descentralização, que esse desperdício causava grande parte dos problemas que a gente via de custos de saúde aumentando todo ano. Então foi assim que em 2020 a gente decidiu se juntar para criar a primeira versão da Nilo, que talvez alguns de vocês já tenham conhecido, que foi uma clínica digital focada nos pacientes 50 mais. A gente lançou isso logo antes da pandemia, com uma visão de que, conseguindo fazer um cuidado multidisciplinar, centrado no paciente, com excelente comunicação com o paciente e a sua equipe de cuidado, e entre a sua equipe de cuidado, tendo mais clareza dos próximos passos do paciente, a gente conseguiria gerar uma experiência muito melhor para esse paciente e famílias, e também ia conseguir ganhar escala e fazer isso de um jeito mais custo-efetivo, sob a perspectiva do sistema de saúde. E foi por isso que a gente criou esse formato, né? E esse próximo slide é justamente como a gente
trouxe isso para investidores na época, né? Então, vários dos elementos que a gente hoje é super familiar no NiloCare já estavam aí. A equipe multidisciplinar, ou seja, conseguindo colaborar através de uma plataforma de dados que permite que essa jornada do paciente entre, né, uma camada entre ele e a rede completa, hospitais, laboratórios, que era como acontecia antes, seja mais alinhada, seja mais interativa e personalizada de acordo com a realidade daquele paciente e não algo que é direto, totalmente dependente do conhecimento do paciente, da sua família, para entender como isso acontece. 2021, aliás, ao longo de 2020 aconteceu um evento que todos nós vivemos, né, que foi muito difícil, a pandemia, fim de março, começo de abril, e a gente começou a ouvir dos nossos clientes e potenciais clientes que a solução de tecnologia que a gente tinha criado para aquela clínica digital era algo que eles também precisavam. Eles chegavam para mim e falavam assim: poxa, Isa, eu tenho aqui uma equipe inteira que está tentando falar com os pacientes, não consegue, que quando consegue é uma confusão, não sei se vocês se lembram, né? Filas enormes de PA digital, um monte de tecnologia vindo de lá para cá, né? Foi um ano de muitas mudanças dentro do setor de saúde e tecnologia para a saúde. E a gente viu que ali existia uma oportunidade de ajudar a organizar essa comunicação e aproximar equipes de saúde de pacientes. Não só através de telemedicina, que era uma solução pontual, mas através de uma jornada de cuidado onde o paciente pudesse interagir com uma equipe em particular e que pudesse ganhar contexto cada vez mais do que estava acontecendo com ele, com esses registros digitais. A gente decidiu, nessa época, né, por conta dessas demandas, sair de um modelo de ser uma clínica só focada no idoso, a gente expandiu isso para todos os outros segmentos de saúde, né, de todas as idades, e a gente também decidiu dar um passo super importante na história da Nilo, que foi oferecer o sistema, a plataforma que a gente tinha dentro de casa, para que outras empresas do setor de saúde pudessem usar. E aí surge a nossa primeira versão do NiloCare. A gente trouxe aqui fotos históricas, né? Então dá para ver que as primeiras telas, né, as primeiras interfaces que foram desenvolvidas, tinham um objetivo de simplificar um processo que era ainda muito analógico e distribuído. Né? O paciente precisava de cuidado, telefone para falar com a equipe. A gente conseguiu centralizar todos os meus pacientes em um lugar só através de uma interface digital. Simplificar a comunicação com o paciente. Então, um paciente ou uma família consegue entrar em contato com toda uma equipe de cuidado, com diferentes profissionais, de uma maneira mais escalável. Próximo slide vai mostrar isso. E, por fim, conseguir fazer o agendamento através do WhatsApp, né? Ou seja, fazer um workflow. E para quem se lembra, nessa época, 2019 para 2020, o agendamento ainda era feito só pelo telefone. E isso, né, conseguir fazer ali um workflow de agendamento online, integrado, falando diretamente com a equipe, aumentava em muito o acesso dos pacientes e reduzir o atrito para que eles conseguissem se conectar com as suas equipes de cuidado. Muito bem. Isso foi nosso 2021, a gente lançou isso com o nosso primeiro cliente. Tivemos muitos aprendizados sobre a maior operadora de saúde no Brasil na época que começou a usar esse sistema e com isso conseguiu crescer um plano de saúde coordenado que ela tinha lançado. Chegou em 2022, foi a nossa ida de fato, né, ao mercado. Levamos esse produto de tecnologia, tivemos um sucesso muito grande. A gente cresceu 17 vezes o número de pacientes, cresceu 10 vezes a nossa receita e trouxe, né, para fazer parceria com a Nilo, várias empresas de saúde, grandes hospitais, grandes redes de clínicas, laboratórios, operadoras de saúde, até algumas corretoras digitais, que estavam ansiosas para poder conseguir se comunicar melhor com o paciente e conseguir aumentar o engajamento das suas soluções com equipes de saúde. E para isso, a gente percebeu que não adiantava só a gente trazer, né, mais volume de demanda, mas que a partir desse momento a gente precisava conseguir cuidar desses pacientes de um jeito também mais coordenado, melhor.
Então, a gente lançou, ao longo de 2022, o nosso primeiro módulo de coordenação de cuidado. Trabalhamos bastante ali na construção de tarefas, linhas de cuidado e diretrizes, que são um conjunto de tarefas e eventos. Conseguimos mostrar isso em um relatório integrado com o produto e diversas melhorias na parte de entrega de cuidado em si. Né? Por exemplo, uma integração com a Mevo, que é a nossa parceira desde essa época, para fazer a parte de prescrições. Então, com essas duas frentes, né, de um lado, comunicação, e do outro, coordenação de cuidado, o Nilo Care cresceu, teve esses resultados que eu comentei, e foi evoluindo. Um grande aprendizado que a gente teve, né, com essa comunidade foi de entender que esse processo ele é muito complexo. Ele tem muitas etapas, são muitos nomes, são muitos profissionais, são muitas linhas de cuidado. Então, o nosso objetivo é simplificar. Como que a gente faz cada vez mais com menos, né? Vai tirando todo o excesso e deixando isso cada vez mais simples, mais integrado, mais fluido. E foi isso que a gente foi construindo ao longo do tempo com essas interfaces. Tornou a interface de chat muito mais simples. Tornou a página do paciente muito mais clean, com informações mais fáceis de visualizar sem precisar ter muitos cliques. A mesma coisa com as outras interfaces, né? Então, isso foi uma evolução de produto, né, que foi vindo também com o feedback dos nossos parceiros, né, desse volume grande de pacientes e usuários novos que chegou, e com essas funcionalidades que foram surgindo baseado nas demandas e em principais ações que a gente precisa fazer dentro de uma coordenação de cuidado. Toda a parte de agendamento, toda a parte de navegação do paciente. E não foi só o produto que cresceu. A Nilo também cresceu muito nesse período, e a gente chegou no fim do ano com mais de 100 pessoas. Tá aqui uma foto nossa no fim de 2022, comemorando, né, pessoas que estavam também conectadas com aquele mesmo propósito inicial. Como a gente faz para, através de tecnologia, fazer com que esse cuidado de paciente seja cada vez mais acessível, mais centrado no próprio paciente, e para que coordenação de cuidado deixe de ser só um termo, né, a navegação de cuidado, que está nos livros, e passe a ser uma realidade no dia a dia das equipes que estão consumindo essa tecnologia e fazendo esses processos diferentes. E o que 2023 já trouxe para a gente, né, e um pouco do que vai trazer, que é o que a gente veio contar por aqui, é um testemunho de tudo que a gente não só conseguiu fazer e entregar de valor para esses clientes, mas um novo paradigma do que a gente acredita que é possível através de tecnologia. Esse ano foi um ano onde a gente entendeu que, além da coordenação de cuidado, né, para linhas de cuidado em atenção primária, linhas de cuidado de promoção e prevenção, a gente também conseguia ajudar equipes que estão fazendo navegação de pacientes em outras frentes, né, pacientes oncológicos, cuidado da saúde feminina e muitos outros, tanto pacientes de alto custo, alto risco, quanto linhas que vão mais na frente de promoção e prevenção, e foi tornando esse processo, que era difícil, muito fácil, muito simples, integrado. E os resultados, eles falam por si só. A gente vai comentar em mais detalhes na frente, mas esse ano, né, ao longo de 2022 e meados de 2023, a gente conseguiu mostrar que, usando esse sistema, empresas de saúde conseguem não só aumentar o volume de pacientes captados para a sua base, quando a gente está falando de uma clínica, de um hospital, isso é receita na veia. A gente conseguiu mostrar que operadoras de saúde melhoram a sua sinistralidade ao cuidar dos seus pacientes de uma maneira mais próxima, resultado com Porto Seguro. E mais, que a gente faz isso de um jeito muito rápido. Em 45 dias, esse produto já está operacional, com equipes treinadas, protocolos cadastrados, a gente tem mais de 20 que já vem dentro da plataforma, você pode ajustar os seus, e prontos para gerar todo esse impacto de negócio dentro das empresas parceiras. Então, com isso, né, com passar a palavra para Ana Carol, nossa rede de cuidado, que vai falar um pouco mais de como esses resultados acontecem na prática, trazendo 2 cases reais de clientes, e depois
eu chamo o Léo, que é o Rafa, que é o nosso head de produtos, para contar das novidades. Vamos lá, Carol. Sensacional. É incrível ver o quanto a gente já evoluiu até hoje. E boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. É uma felicidade imensa ter esse dia para celebrar essa comunidade, como a Isa trouxe. E eu queria contar para vocês, né? Trazer aí fatos reais, materializar essas histórias que, com certeza, todos nós aí, profissionais de saúde, já vivemos e nos conectamos, e como a plataforma tem apoiado, né, as equipes a entregar esses resultados e como isso tem mudado a dinâmica de trabalho dos profissionais de saúde até hoje. Então, queria começar contando um caso de um hub de saúde digital. Eles tinham um cenário que muitos de nós conhecem, né? Vivem ou já viveram, que está relacionado ao processo de captação de novos pacientes. A gente sabe que esse processo ele é vital para que a gente consiga trazer mais vidas cuidadas, para que a gente consiga entregar aí o cuidado que a gente desenha com tanto carinho para as pessoas, mas que existe uma barreira, né? Uma barreira de primeiro contato para conseguir trazer essas pessoas para o nosso serviço. Então, essa equipe do Hub estava enfrentando processos excessivamente manuais, né? Usando ainda a ligação telefônica para fazer aquela abordagem um a um, para apresentar o serviço e trazer os beneficiários para serem cuidados. Isso gerava aí uma sobrecarga. Então, o desafio deles, né, estava atrelado a essa vivência. Como captar novos pacientes, né? Como conseguir melhorar o engajamento desses pacientes, fazer com que os enfermeiros, as enfermeiras que estivessem entrando em contato com eles ali, não ficassem sobrecarregados e conseguissem apresentar o valor desses programas ou dos serviços de saúde que estavam sendo oferecidos pelo Hub. E aí, a história desse Hub encontra a Nilo, encontra o NiloCare, e a gente constrói a 4 mãos, né, esse redesenho dessa estrutura de captação, para que as equipes pudessem fazer o que elas fazem de melhor, que é cuidar, e usar a tecnologia para poder ampliar esse acesso, ampliar o número de pacientes que eles conseguiam entrar em contato e melhorar a conversão. E aí o mais legal foi esse resultado que a gente conseguiu. E eles conseguiram, a equipe do Hub de Saúde Digital conseguiram, mas o sucesso deles é o nosso sucesso. Então, usar as réguas automatizadas que o NiloCare permite, essa configuração de customizar essa régua e saber usar a expertise do nosso time, que, né, amplamente testou aí em milhares de pessoas, com diversas populações, mensagens que podiam ser humanizadas, personalizadas, que tinham um tom engajante. Tem um salto aí, né, um aumento de 178% na performance e essa melhoria de conversão para novos pacientes. E aí esse time pôde, de fato, usar o cuidado, né? Usar a formação ali, a expertise deles para cuidar dessas pessoas que agora eles conseguem atingir muito mais gente. Então, acho que esse primeiro caso, usando as réguas de captação e atendendo um desafio que é escalar a base de pacientes que possam ser cuidadas. E o segundo caso que eu queria compartilhar, que a gente queria compartilhar, é de uma clínica digital. Uma clínica digital que vive aí, né, muito do que nós vivemos como gestores, como os profissionais de saúde. Como disse a Isa, né, desde 2020, esse mercado de saúde se alterou bastante e as soluções digitais vêm para ampliar esse acesso, democratizar esse acesso, mas tinha uma dor de como fazer essa entrega de saúde digital dentro de uma questão mais estruturada, cuidar de mais pessoas, mas garantir a qualidade desse cuidado, né? Conseguir fazer isso também de uma forma escalável, como
manter uma equipe adequada para cuidar de mais pacientes. Esse era o desafio que eles tinham. Como fazer isso da melhor forma? Ter um número adequado de pessoas na equipe para cuidar dos pacientes sem negligenciar o cuidado, né? E a qualidade do cuidado sempre muito uma questão primordial para o time da clínica digital. E aí, usando a tecnologia, né, de gestão de diretrizes, gestão de tarefas, e a parte de gestão de tópicos que tem no NiloCare, a gente conseguiu desenhar junto com eles, e eles tiveram resultados aí incríveis. Então, mais de 43% dos pacientes acompanhados, comparados com a primeira, né, comparados com o cenário anterior. E porque esses pacientes estão em acompanhamento, conseguiram incluir eles nas linhas de cuidado, que fazem o quê? Um direcionamento correto, o cuidado certo, no momento certo. E aí, então, essa equipe consegue garantir aquela entrega de cuidado, que era uma preocupação primordial, e a gente se conecta com isso, e por isso, por conseguir colocar eles na jornada adequada, mais de 67% desses pacientes interagem mês a mês ali com seus profissionais, com suas equipes, seja agendando consultas, seja interagindo pelo chat. E isso sem ter que aumentar a equipe. Então, é maximizar a entrega do cuidado de qualidade por essa equipe. É algo que deixa a gente extremamente feliz aí de ter atingido. Então, esses são 2 exemplos de como nós conseguimos até hoje entregar valor para esses pacientes, para esses profissionais que cuidam desses pacientes. E agora a gente vai falar sobre o futuro. Isso é até hoje, e o Rafa vai falar um pouquinho daqui para frente. Ana, super obrigado por todos esses cases que você trouxe e compartilhou aqui conosco. Estou super feliz de poder falar um pouco com vocês, trazer um pouco dessa visão do que nós estamos construindo agora e que nós vamos construir de agora em diante, junto com vocês. E pensar em saúde em escala é pensar em tecnologia de ponta, é pensar em nós conseguirmos automatizar ações que não são de alto valor, mas que são sim importantes para garantir esse engajamento, garantir essa conexão entre o paciente e o sistema de saúde, entre o paciente e a equipe que conhece ele profundamente. A Nilo e o NiloCare estão aqui justamente para serem facilitadores, para serem o meio adequado, o meio otimizado para essa comunicação. E a gente sabe que para isso acontecer, como a Ana trouxe em alguns dos cases dela, é importante a gente facilitar o dia a dia, a vida das equipes de cuidado. Nós sabemos isso porque nós sentimos essa mesma dor, né? Compartilhamos essa mesma necessidade. Como a gente consegue otimizar o tempo de qualidade dessas equipes, para que elas possam executar da melhor forma a missão delas, que é cuidar de pessoas. E para isso a gente entende que é necessário essa automatização, mas também que a gente alerte e traga informações relevantes nos momentos adequados para que a equipe possa estar atenta, para que ela possa estar completamente presente no cuidado com os seus pacientes. Isso tudo com o objetivo de simplificarmos a navegação desses pacientes. Esse conceito que todos nós estamos buscando de navegação, de coordenação, de um cuidado longitudinal que nós sabemos que é tão importante, é o que a gente quer entregar junto com vocês. Hoje, na Nilo, nós temos uma funcionalidade que é muito central para essa visão, que é a funcionalidade de diretrizes, né? Nela, a gente tem tanto o conceito dos protocolos de saúde quanto de linhas de cuidado. Para quem não conhece ainda, é uma funcionalidade que engloba uma programação de cuidado daquele paciente ao longo do tempo, adequada para a sua condição de saúde. Nelas estão incluídas tanto consultas, encontros com a equipe de saúde dele, quanto tarefas que precisam ser realizadas ao longo do tempo para que a gente consiga garantir a
qualidade do atendimento ao paciente. Tudo isso é muito dependente da gente conseguir identificar quem são esses pacientes, quais são as necessidades deles, conhecer a população como um todo e não apenas alguns indivíduos dessa população. Esse tipo de rastreamento longitudinal de população é essencial para que a gente consiga ter segurança no atendimento e priorização do atendimento dos pacientes que são mais graves para os menos graves, dos mais críticos para os menos críticos. Diversas informações são importantes para a gente conseguir fazer um bom rastreamento dessa população, tais como, né, condições de saúde que podem ser identificadas através, né, de CIDs, CIAPs, rastreamentos realizados com escalas e questionários de saúde, dados demográficos como sexo biológico, idade, todos eles são filtros importantes e gatilhos importantes para a gente conseguir mapear a necessidade de uma audiência, de uma população específica e alocá-la em uma linha de cuidado adequada à sua necessidade e ao risco daquele paciente. Tudo isso pode e deve acontecer ao longo do tempo com o paciente. Até hoje, na Nilo, vocês já tinham a possibilidade de alocar um paciente em um acompanhamento como esse, individualmente. Um profissional de saúde, ao identificar condições como essas que eu falei, ele conseguia alocar e identificar aquele paciente dentro de uma ou mais de uma diretriz de saúde. Isso até hoje, porque a partir de agora, na Nilo, é possível que vocês realizem atribuições completamente automatizadas de pacientes, identificando esses gatilhos necessários para um atendimento adequado àquela vida, para um acompanhamento adequado àquela vida. Eu consigo configurar dentro do sistema, de forma completamente autônoma, gestoras e gestores definem quais são as condições e quais são os critérios para alocação em uma diretriz e, de forma autônoma, isso acontece ao longo do tempo. E não é só isso. Além de eu conseguir alocar de forma automatizada esse paciente, eu também consigo fazer um acompanhamento dessa alocação. Eu entendo ao longo do tempo como os pacientes estão e quais são os pacientes que estão entrando dentro de uma diretriz, e eu consigo até cadenciar essa alocação em diretrizes. Isso possibilita o quê? Que as tarefas e consultas elas sejam escalonadas ao longo do tempo para o tamanho da operação em saúde que eu tenho, para que não crie nenhum tipo de gargalo no atendimento a essa população. Então, não é apenas uma alocação, mas uma alocação inteligente ao longo do tempo, relacionada com a capacidade da minha equipe de cuidado, a capacidade do meu serviço de saúde. Isso é muito relevante, pessoal. E a gente queria disponibilizar isso não apenas como uma possibilidade, uma capacidade dentro do Nilo Care, mas caso vocês já tenham um sistema e uma regra de alocação proprietária dentro do software de vocês, a lógica de aplicação pode continuar dentro do software do ecossistema de vocês e ser comunicada para a Nilo através de uma nova API de diretrizes no modelo HL7 FHIR, que é um modelo de comunicação de dados de saúde internacional, que também está disponível para que paciente a paciente e no momento mais adequado, eles sejam, do momento que eles entram dentro do ecossistema, rastreados, mapeados e alocados em diretrizes. Não vai mais existir aquele caso de um paciente que entra no ecossistema de vocês e demora meses para eu entender que ele tinha uma condição e que eu precisava sim fazer um acompanhamento daquela vida. A gente pode fazer todo esse processo automatizado do momento em que um paciente entra dentro do ecossistema. Isso facilita muito o acompanhamento de casos críticos, o acompanhamento de casos graves.
E a gente já tem alguns resultados para compartilhar com vocês, preliminares, dessas funcionalidades já rodando nas últimas semanas, em que nós estávamos acompanhando o impacto delas. E já tivemos 100% de pacientes dentro de um agrupamento, né, de uma população específica, que deveriam estar sendo acompanhados como pacientes hipertensos e que foram alocados de forma completamente automatizada dentro dessas linhas de cuidado. Isso traz uma segurança para as equipes, né? Uma segurança de que toda vida que precisa de um acompanhamento está sendo acompanhada. Isso é muito legal, muito impressionante. Estamos muito felizes de já estar alcançando esse resultado. Muito legal. Neste momento, estamos lançando com essas condições que eu citei para vocês anteriormente. Mas a gente não vai parar por aí. Em breve, nós teremos outras condições, outros critérios, como eventos, procedimentos, exames que o paciente realizou, que serão também gatilhos para a alocação em acompanhamentos e protocolos específicos. Então, a gente entende que com todos esses critérios, uma população completa poderá ser acompanhada e alocada de forma automatizada. Além da gente alocar esses pacientes em diretrizes, tem um segundo momento que é muito importante, que é o momento que ele já está sendo acompanhado dentro daquela condição que ele apresentou. Novamente, todas aquelas consultas, mensagens que eu preciso enviar para ele, tarefas que precisam ser realizadas, são relevantes para que a gente realmente consiga executar um acompanhamento adequado. Não basta eu identificar a necessidade de acompanhar um paciente, eu também preciso acompanhá-lo ao longo do tempo. Eu preciso realizar esse acompanhamento da melhor forma possível. E a gente entende que numa população grande de pacientes, muitas vezes isso torna um problema. Pensando nisso, pensando nessa jornada completa do paciente ao longo do tempo, a gente quer trazer uma outra solução para vocês, que é a automatização de comunicações dentro de diretrizes, a automatização de mensagens que precisam ser enviadas para esse paciente ao longo do tempo, para que o seu acompanhamento seja realizado da melhor forma, para que ele possa ser o centro do próprio autocuidado. Dentro de uma diretriz, a gente pode, então, ter diversas mensagens ao longo do tempo, programadas, com data, hora, cadência adequada, e que no momento correto, elas são, portanto, enviadas para esse paciente de forma também automatizada. A equipe não precisa mais ser lembrada para escrever uma mensagem e enviar para o paciente. A mensagem vai de forma automatizada, ela lembra o paciente, né? Ela traz uma comunicação de educação em saúde de forma completamente automatizada, diretamente no WhatsApp, que é um canal altamente efetivo para a criação desse vínculo e dessa comunicação com o seu paciente. Novamente, a gente traz resultados muito legais que já alcançamos juntos, que com essas revisões das diretrizes, conseguimos reduzir em até 43% a quantidade de tarefas relacionadas a cada uma dessas diretrizes e, para além desses 43%, em adição a esses 43%, até 50% das tarefas que a equipe precisaria realizar manualmente são automatizadas através dessas mensagens super importantes e super relevantes para os pacientes. Pessoal, esse é um ganho de capacidade das equipes e de qualidade de vida para os profissionais de saúde muito relevante, muitíssimo relevante. O tempo crítico que era gasto com algumas funções um pouco manuais passa a ser gasto com ações de muito mais alto valor em atendimento, em conversas críticas com aquele paciente. Entendemos que com o aumento de mensagens, né, que potencialmente a gente faz ao automatizar esse processo, também é importante a gente alertar a equipe no momento adequado em relação às mensagens que os pacientes estão enviando para vocês. E também trouxemos uma novidade relacionada com isso. Se a gente está aumentando as mensagens, a gente precisa alertar no momento adequado e estamos também lançando
as notificações de mensagens de pacientes no seu navegador. Você não precisa estar o tempo inteiro na tela do NiloCare, na tela de chat do Nilo, para saber que um paciente enviou uma nova mensagem, um paciente que estava se comunicando com você, trouxe uma nova demanda naquele chat. Configurando essas notificações dentro do seu navegador, no momento que o paciente envia uma mensagem para se comunicar, trazer alguma demanda, algum relato que ele tenha com você, não importa onde você esteja no seu navegador, você pode estar num prontuário externo ao prontuário da Nilo, você pode estar resolvendo alguma questão administrativa, burocrática do serviço em saúde, uma notificação será mostrada no próprio navegador, indicando que um paciente está tentando se comunicar com você, e ao clicar nessa notificação, você vai diretamente para o chat daquele paciente. Você não precisa mais ficar buscando e tentando entender quem é o paciente que estava falando com você. O link vai diretamente para esse chat, trazendo uma melhora no tempo de resposta e uma responsividade da equipe de saúde em relação às demandas com o paciente muito interessante. Conseguimos já resultados de uma redução de até 27% no tempo médio de resposta entre o envio de mensagem de um paciente e a equipe de saúde trazendo uma resposta, uma demanda ali de volta para o paciente. Um resultado que nos deixa muito orgulhoso também. A gente entende que essa jornada completa, né, do momento em que um paciente entra no ecossistema, eu consigo identificar uma demanda dele o mais rápido possível, né? Eu consigo identificar uma necessidade, uma condição dele o mais rápido possível. Ele entra num acompanhamento longitudinal, que tem processos já automatizados, e no momento que ele entra em contato comigo, profissional de saúde, eu sou alertado que ele quer falar comigo, fecha um ciclo muito virtuoso de atendimento próximo, responsivo e atencioso com o paciente. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, são melhorias que a gente vem trabalhando nas últimas semanas, nos últimos meses, e que estão disponíveis a partir de hoje para vocês. Se no seu ambiente ainda não está visível alguma dessas funcionalidades, por favor, procure o time de sucesso do cliente, a pessoa responsável pela sua conta, converse com eles, vamos compartilhar com vocês as melhores práticas que nós já temos implantadas na Nilo, para que vocês consigam alcançar resultados muito melhores do que os que a gente já apresentou aqui com vocês hoje. Além dessas novidades, a gente tem algumas outras melhorias que nas últimas semanas nós lançamos e gostaríamos de compartilhar com vocês, que também são super interessantes. Recentemente, há 2 semanas atrás, a gente lançou, em parceria com a Mevo, como a Isa falou, um parceiro já de algum tempo com a Nilo, a possibilidade de criar documentos de encaminhamento dentro do NiloCare. Então, ao utilizar um registro em saúde e criar, né, uma prescrição médica, um pedido de exame, agora também é possível realizar um encaminhamento dentro da plataforma. O paciente recebe o documento fica registrado dentro do NiloCare e todas as partes podem se beneficiar aí dessa informação. Além disso, nós também lançamos a possibilidade de registrar dados obstetrícios, tais como data da última menstruação, data do provável do parto, tipo de gestação. Todos esses dados, além de ficarem visíveis na folha de rosto do paciente, né, na página do paciente, também ficam disponíveis no cabeçalho do paciente. Então, em qualquer ponto do NiloCare em que você esteja interagindo com aquele paciente, você sabe que aquela é uma paciente gestante e qual é a data provável do seu parto. Muito mais acionável do que vocês tinham anteriormente como informação. Também lançamos a possibilidade de registrar dados relacionados à raça/etnia de um paciente, seguindo os padrões do IBGE. Isso possibilita análises demográficas muito relevantes dentro dos nossos relatórios da Nilo. Também lançamos diversas melhorias de usabilidade no acesso aos agendamentos e janela de agendamento do paciente. Então,
o que antes demandava alguns cliques de vocês para poder buscar um link de agendamento, liberar um agendamento, hoje estão muito mais simples e muito mais fáceis de achar, seja na sua agenda, na agenda dos seus colegas da sua equipe de cuidado, seja na homepage da Nilo, nos widgets que nós temos relacionados à agenda, tudo isso está facilitado neste momento para vocês. Também estamos lançando uma parceria com uma nova tecnologia de telemedicina com o Whereby, que é uma plataforma sueca de telemedicina focada especificamente no atendimento a clientes de saúde e que possibilita uma taxa de resposta, de latência e de qualidade de vídeo muito grande. Eles têm clientes ao redor do mundo como um todo, tem muitos clientes na Índia que têm uma qualidade de internet um pouco mais baixa, testados e aprovados internacionalmente para dados de saúde e que agora fazem parte da nossa principal plataforma de telemedicina. É uma parceria super importante, super relevante para garantir a qualidade da teleconsulta que vocês têm dentro da Nilo. Também fizemos uma expansão para que o nosso ecossistema suporte até 5.000 unidades de atendimento e grupos de paciente concomitantes. Isso permite um atendimento para atenção suplementar que é completamente escalável. Uma quantidade muito grande de unidade de atendimento, de pacientes, de grupos de pacientes, está atendida pela Nilo. Tudo isso, pessoal, para falar que desenhar em conjunto com vocês soluções para as dores e desafios que vocês têm é o que nos move no dia a dia, é o que nos dá energia para a gente trazer grandes melhorias, grandes novidades e que nós ainda vamos trazer muitas novidades até o final do ano no nosso próximo evento em conjunto. Queria agradecer esse momento e passar de volta a palavra para a Isa poder fechar o nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Rafa. Fiquei aqui vibrando nos bastidores com os lançamentos. Me dá muito orgulho de ver, né, a gente chegar nesse ponto, que acho que a gente já sonha desde o começo da Nilo, né, que é trazer essa eficiência, tornar possível a visão de coordenar cuidado de pacientes, que é o que a gente acredita que é o elo perdido para que pacientes tenham uma melhor experiência e para que isso seja mais custo efetivo para todas as partes. Mas, como você colocou bem, esse é só o começo, né? Tudo que você mencionou, né, foram melhorias que a gente trouxe nessa última perna de desenvolvimento, nessa última temporada, e tem muitas outras por vir. A gente quer se manter cada vez mais próximo dessa comunidade que está sendo criada aqui. Alguns de vocês, alguns de nós já falamos por outros canais, mas para aumentar essa interatividade, para aumentar essa comunicação de tudo que está acontecendo e sendo pensado especificamente para esse problema que a gente vive, para esse desafio de coordenar e navegar pacientes, a gente lançou um site hoje também, que se chama Nilo Updates. Para quem quiser acessar, ele já está no ar, nilosaude.com.br/updates, onde vocês podem ver todas essas novidades e entender um pouco mais, né, dar ali um zoom nas partes mais importantes, justamente para entender o que faz mais sentido dentro da sua operação. Convido também, né, para que todos conversem com os seus gestores de sucesso de cada uma das contas, porque a gente pode ajudar a construir, né, uma implantação e trazer sugestões, conhecendo a realidade de cada um dos clientes, daquilo que se encaixa melhor dentro dessa jornada. Fecho agradecendo a todo mundo, já deixo aqui o convite para o evento do fim do ano, onde vocês vão receber um e-mail para poder se registrar, vai ser presencial com transmissão online, eu vou estar lá com certeza e espero ver todos vocês. Um abraço, pessoal, tenham uma ótima noite. Beijos.